Hoje nós vamos voltar a falar sobre a DAP, que é a Declaração de Aptidão ao PRONAF. Esse é um documento importante para que os produtores rurais possam ter acesso a recursos federais com taxas de juros mais baixas. Em nosso bate-papo de hoje, vamos priorizar a relação de documentos necessária para que os sindicatos consigam fazer a emissão da DAP. Quem nos ajuda nesse tema é o assessor técnico da CNA, Jonas Jochims. Muito bom dia, seja bem-vindo novamente. Bom dia, Marcelo. Bom dia. Continuando esse assunto importantíssimo que é a DAP. Fala pra gente então qual é a relação desses documentos. Os sindicatos rurais, ao oferecerem esse serviço aos produtores, eles precisam estar credenciados a uma entidade que é a Secretaria da Agricultura Familiar, e somente após estarem credenciados na Secretaria da Agricultura Familiar, eles estarão aptos a fazerem essas emissões nos sindicatos rurais. Então, o que a gente precisa observar é que todos esses sindicatos precisam fazer um encaminhamento de alguns documentos, e esses documentos eles serão analisados e somente após a aprovação da Secretaria da Agricultura Familiar, os sindicatos estarão aptos a fazer a emissão. Então, explica pra gente em detalhes como é que é todo esse processo. Então tá, a gente vai passar para vocês uma lista onde nós vamos apresentar quais que seriam esses documentos. O credenciamento ele é realizado pela Secretaria Especial da Agricultura Familiar e os documentos, eles todos, voltando à questão da DAP, todos eles são necessários justamente para fazer a emissão de DAP. Lembrando que a DAP ela é o documento que identifica o agricultor familiar. E somente com a DAP em mãos, o agricultor familiar ele pode ter acesso às políticas públicas da agricultura familiar, entre elas a questão do crédito rural, que é o programa PRONAF. Então, a questão do credenciamento, ela envolve a CNA como entidade agregadora. Nós temos as federações de agriculturas, que são credenciadas como entidades subagregadoras, e nós temos as entidades emissoras de DAP, que serão os sindicatos rurais. Somente após o credenciamento tanto da entidade agregadora como da subagregadora e da entidade emissora é que o sindicato rural poderá fazer a emissão de DAP. Agora, pode explicar mais detalhadamente o que significa ser uma entidade agregadora, por exemplo? A entidade agregadora ela está credenciada junto à Secretaria da Agricultura Familiar e junto à entidade estarão vinculados todas essas entidades subagregadoras. Explicando de uma forma mais simplificada, seria todo o sistema CNA, através de suas federações e os sindicatos vinculados, eles serão todos credenciados somente na Secretaria da Agricultura Familiar via CNA. Então, todos os credenciamentos partem pela CNA, assim como os cancelamentos de DAP, e é o que a gente deve ver no próximo capítulo, eles também só serão realizados sempre via entidade agregadora, ou seja, via CNA. Então tem a entidade emissora e os beneficiários. Então segue uma sequência desses nomes, né? O que é a entidade emissora? São os sindicatos mesmo. São os nossos sindicatos. É uma árvore hierárquica, que está relacionada com a questão da documentação em si, até para formalizar toda essa documentação que é encaminhada. O produtor rural, ele sempre está localizado na base da nossa pirâmide, lembrando que toda a nossa pirâmide ela está estruturada sobre nossa base. Então nós estamos aqui sempre para atender o produtor rural. CNA, federações e sindicatos atuam sempre beneficiando o produtor rural. O nosso foco é as melhorias para o meio rural, para o produtor rural. E os sindicatos, lembrando que são 2.300, mas está em pleno crescimento a expansão dos sindicatos no Brasil, né? Nós, além de estarmos expandindo os nossos sindicatos rurais, nós também estamos melhorando muito os nossos atendimentos nos sindicatos. Os sindicatos, a cada ano que passa, eles vêm ampliando os serviços prestados ao produtor rural. Seguindo, qual é o próximo passo? A questão da tramitação da documentação. A gente repete a imagem aqui da nossa pirâmide, porque da mesma forma como nós temos entidade agregadora, subagregadora e entidades emissoras, a documentação ela vai fazer esse mesmo caminho. Então, os documentos vão ser gerados no sindicato rural, é um ato declaratório da DAP, da emissão de DAP, onde o produtor rural ele declara
ele declara quais que são as suas rendas e quais que são as atividades praticadas no meio rural. Da mesma forma, o sindicato rural precisa atuar em relação ao credenciamento. Então, o sindicato rural ele vai credenciar os seus agentes emissores de DAP. Nesse caso, entra o papel do presidente do sindicato como responsável legal e o próprio agente emissor, que seria o colaborador do sindicato rural. Esse sindicato, uma vez preenchida essa documentação, ele vai encaminhar via federação e a federação vai encaminhar via esse documento para a CNA. Esses documentos serão analisados pela CNA e somente após uma prévia análise na CNA é que o encaminhamento será realizado na Secretaria da Cultura Familiar. Lembrando que os colaboradores de sindicatos rurais, eles podem emitir DAP para municípios vizinhos, eles podem credenciar também municípios vizinhos, desde que esses municípios sejam área de extensão de base do próprio sindicato rural. Nesse fluxo é justamente isso, para conferir e ter certeza de que está toda a documentação correta. Por isso esse fluxo de documentação? Correto. A política pública, como a emissão de DAP, ela está vinculada ou ela está focando no acesso ao crédito, como nós falamos. Então, a gente está falando de recursos públicos, do PRONAF. Então, a seriedade com que deve se tratar essa tramitação dessa documentação é muito importante. O credenciamento de sindicatos, federações, ela é muito importante porque ela sempre vai acabar identificando quem é o agente emissor que emitiu a DAP para o produtor rural. Ou seja, o produtor rural ele teve acesso ao crédito através desse documento e que foi emitido por um dos nossos sindicatos rurais. Depois, o próximo passo? Bom, as fichas necessárias para o credenciamento no sindicato rural são as fichas de inscrição, que são modelos, que é um modelo que segue o padrão da Secretaria da Cultura Familiar. Nós temos o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica e nós temos também o histórico de atuação dos sindicatos. Esse é um documento no qual o sindicato faz a declaração de quais os serviços que ele presta no meio rural. Nós também vamos envolver aqui a questão do estatuto do sindicato, ou seja, o sindicato ele tem o documento dele de formalização da criação institucional do próprio sindicato, que envolve a questão do estatuto. Então, os documentos são documentos padrões, né? Eles ainda vêm com o símbolo e o nome do Ministério do Desenvolvimento Agrário, mas hoje a gente sabe que está relacionado com a questão da Secretaria da Cultura Familiar vinculada à Casa Civil, e esses 3 documentos são de preenchimento obrigatório. Então, nós temos o primeiro documento, que é a pessoa jurídica, onde nós vamos identificar o sindicato através do CNPJ, a razão social, o nome fantasia do sindicato rural e as demais informações. Depois nós vamos ter a pessoa física, que é o responsável legal, presidente do sindicato, responsável pela entidade, o CPF dele, nome e os demais dados completos também. Logo em seguida, nós vamos ter a ficha do responsável operacional, que vai ser a ficha daquele colaborador do sindicato ou outro representante do sindicato rural, técnico que ali está, que foi apto e capacitado para fazer a emissão de DAP para o produtor rural. Então, essas 3 fichas aqui, elas fazem parte desse material inicial que deve ser encaminhado para a CNA para formalização junto à Casa Civil. A ficha do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica é um modelo que nós pegamos aqui, por isso que nós cobrimos algumas informações, mas é uma ficha comum que todas as instituições, pessoas físicas jurídicas, possuem. E nós temos também essas outras 2 fichas, uma delas é o Estatuto do Sindicato, então não existe um modelo padrão, cada sindicato vai ter o seu modelo, vai ter o seu estatuto, né, descrito da forma como ele foi constituído, e nós também temos o histórico de atuação do sindicato. Aqui a nossa dica é de que um textozinho básico com 2 ou 3 parágrafos informando a data de fundação do sindicato, locais de abrangência onde o sindicato atua, ações e serviços prestados no meio rural. Tá certo? Agora, e se o sindicato tem alguma pendência na questão do CNPJ, como é que ele faz? O sindicato, se ele tiver alguma pendência em relação a essa documentação,
a gente consegue um certo prazo para que ele se regularize a situação dele quanto à emissão de DAP. Eu trouxe justamente essa tela para demonstrar isso. Nós temos aqui um exemplo de sindicatos rurais e o nosso controle ele é realizado da seguinte forma. Quando nós temos todas as nossas marcas lá verdes, quer dizer que o sindicato rural ele está apto para fazer a emissão de DAP. Quando nós temos uma das bolinhas lá no nosso sistema em vermelho, quer dizer que o sindicato rural ele precisa providenciar essa documentação para a partir daí fazer a emissão de DAP. E quando nós temos todas as marcações que são os 4 documentos sinalizados em vermelho, o sindicato rural ele não pode fazer emissão de DAP. Então, a questão do credenciamento ela está diretamente vinculada com a possibilidade de emitir ou não emitir DAP no sindicato rural. Seguindo toda essa documentação, então o produtor primeiro tem que buscar o apoio lá no sindicato. O sindicato já está preparado para fazer toda essa tramitação. Os sindicatos rurais, Marcelo, eles recebem os treinamentos para fazer essa capacitação, para fazer a emissão de DAP ao produtor rural nas federações de agricultura, né? A questão dos credenciamentos que a gente estava falando agora, ela está realmente focada em relação ao sindicato rural. Então, o sindicato rural que ele estiver apto a fazer a emissão de DAP, ele vai estar ok em relação a toda essa documentação e o sindicato rural, obviamente, irá promover essa informação no meio rural para que a partir daí ele faça as emissões de DAP aos produtores rurais que estão enquadrados nas condições do PRONAF. E é tão importante isso para aproveitar, né, essa questão do plano safra para a agricultura familiar. Acho que esse é o início de tudo, tem que estar com a documentação em dia. Tem que estar com a documentação em dia. Então, o primeiro passo, ele é o passo inicial do nosso sistema. CNA, federações e sindicatos estão envolvidos com isso. Nós estamos trabalhando com isso desde 2009. Nós atendemos um grupo específico do PRONAF. E esse grupo do PRONAF ao qual nós atendemos, a gente atende com uma qualidade e de uma forma que o produtor rural tenha todas as suas formações registradas na DAP e que essa DAP, junto com o projeto técnico dele, vá fazer com que ele consiga o acesso ao crédito rural, que é o que a gente espera. Ok, Jonas Joachins, assessor técnico da CNA, muito obrigado pelas informações. Obrigado a você, Marcelo. Obrigado a todos.